Conceição viu o filho pela última vez numa manhã de segunda-feira. Ele tinha 7 anos. Estava de pé no meio do terreiro da fazenda São Cristóvão, com aquela postura de criança que ainda não aprendeu que o mundo pode fazer coisas que o corpo não sabe como receber. Costas retas, braços ao lado do corpo, olhando para a mãe com uma expressão que tentava entender o que estava acontecendo antes que o acontecimento terminasse. Conceição estava do outro lado do terreiro. Havia sido mandada ficar lá. O feitor estava entre os dois com os braços cruzados, e aquela expressão de quem está cumprindo uma ordem, que não tem nada a ver com ele pessoalmente, e que, portanto, não exige nenhum sentimento pessoal. O homem que havia vindo buscar o menino era de uma fazenda vizinha, chegara com uma carroça pequena e um documento que o senhor Ernesto havia assinado no escritório enquanto Conceição estava na cozinha preparando o almoço, sem saber o que estava sendo assinado. O menino se chamava Tito. Ele olhou para a mãe, ela olhou para ele. E o que passou entre os dois naquele olhar, por cima do terreiro de terra vermelha, por cima do feitor de braços cruzados, por cima da carroça e do documento assinado, e de tudo que o sistema havia construído para tornar aquele momento possível, não tinha nome em nenhuma língua que o Brasil escravocrata havia desenvolvido para descrever o que acontecia quando tirava filho de mãe. Tito subiu na carroça, não porque quis, porque a mão do homem da fazenda vizinha o colocou lá com aquela eficiência de quem está carregando carga. A carroça foi. Conceição ficou. O feitor se afastou. E Conceição ficou parada no meio do terreiro da fazenda São Cristóvão, sozinha, com o sol da Bahia caindo em cima de tudo sem misericórdia, olhando para a poeira que a carroça havia levantado no caminho de terra, até o ponto em que o caminho dobrava, e não havia mais poeira para olhar. Foi nesse momento que ela entendeu. Não o que havia acontecido, isso ela já sabia, mas o porquê. Mas isso não era o pior. O pior era que havia um motivo, e o motivo tinha o nome da sinhá Teodora. Para entender o que aconteceu na fazenda São Cristóvão, você precisa entender o que era o recôncavo baiano de 1863. Era a região mais rica do Brasil em açúcar, uma riqueza construída sobre a maior concentração de pessoas escravizadas do país, num sistema que havia funcionado por séculos, com a eficiência de máquina bem azeitada e que em 1863 já sentia os primeiros rangidos de uma engrenagem que havia sido forçada além do limite por tempo demais. A fazenda São Cristóvão produzia açúcar com 41 escravizados e uma disciplina que o senhor Ernesto Cavalcante administrava com a frieza de homem que havia aprendido com o pai que sentimento era ineficiência. A sinhá Teodora tinha 46 anos. Era mulher de família tradicional do recôncavo, criada com a convicção de que sua posição no mundo era natural, merecida e permanente. A combinação específica de privilégio e ignorância que o século XIX produzia em série em mulheres de sua posição. Havia um detalhe que diferenciava a sinhá Teodora de outros senhores da região. Ela usava o sofrimento dos outros com precisão cirúrgica, não por prazer imediato. Não era o tipo que assistia castigo com satisfação visível. Era mais sofisticada do que isso. Havia entendido, em décadas de administração de pessoas que não tinham escolha, que o sofrimento mais eficiente não era o que atingia o corpo, era o que atingia o que o corpo amava. Conceição havia chegado à fazenda São Cristóvão com 16 anos, comprada de uma família de Salvador que havia falido. Era 1852. Havia passado os primeiros anos na cozinha, aprendendo com uma mulher mais velha, chamada Josefa, que havia morrido de febre em 1856 e que havia deixado em Conceição não apenas o conhecimento da cozinha, mas uma forma de ver o mundo que Josefa havia desenvolvido em décadas de sobrevivência, uma combinação de paciência extrema com observação extrema. Em 1856, Tito havia nascido. A sinhá Teodora havia anotado o nascimento no livro de inventário com a mesma neutralidade com que anotava o nascimento de animal de criação. E havia anotado mentalmente, com uma atenção que Conceição só reconheceria anos depois,
que Tito era a única coisa no mundo que Conceição não conseguia esconder que amava. O que veio depois foi ainda mais cruel. Havia sido uma questão de esperar o momento certo para usar. A sinhá Teodora havia esperado 7 anos. A vida de Conceição na fazenda São Cristóvão havia sido construída em torno de uma única estratégia de sobrevivência que ela havia aprendido com Josefa antes de morrer. Ser indispensável. Não apenas boa, indispensável. Não apenas competente, insubstituível. Criar uma dependência tão profunda entre o que ela fazia e o funcionamento da casa grande que a ideia de perdê-la criasse mais problema do que qualquer coisa que ela pudesse fazer ou deixar de fazer. Havia funcionado por anos. A sinhá Teodora havia reclamado dela poucas vezes. Havia castigado com parcimônia. Havia mantido Conceição dentro daquele espaço específico onde uma escravizada pode existir sem ser completamente destruída, o espaço de quem é necessária. Mas havia um problema com a estratégia da indispensabilidade que Josefa não havia mencionado antes de morrer. Ela protegia o corpo. Não protegia o que o corpo amava. Mas isso não era o pior. O motivo pelo qual Tito havia sido vendido era uma palavra que Conceição havia dito. Uma única palavra, numa única tarde, numa situação que ela havia calculado mal. A sinhá Teodora havia mandado Conceição preparar um jantar especial para uma visita importante. Um fazendeiro de Cachoeira que poderia se tornar sócio num negócio que o senhor Ernesto estava montando. Havia dado instruções específicas sobre o cardápio. Havia dito o que queria em cada prato. Conceição havia preparado tudo. E havia mudado uma coisa. Não por descuido, por julgamento. Havia substituído o peixe salgado do segundo prato por peixe fresco que havia chegado naquela manhã. Havia achado que era melhoria óbvia. Na frente do fazendeiro de Cachoeira, a sinhá Teodora havia perguntado por que o prato estava diferente do que havia pedido. Conceição havia dito, com a voz baixa de sempre, que havia feito diferente porque havia julgado que ficaria melhor. Havia julgado. A sinhá Teodora havia ficado em silêncio por um momento. Havia sorrido para o fazendeiro com aquela elegância que não revelava nada do que estava acontecendo por baixo. E na manhã seguinte, havia mandado buscar o Tito. E ninguém estava preparado para aquilo, porque o recado não havia sido o castigo em si. O recado havia sido a escolha específica do castigo. Não chicote, não tronco, não privação de comida. Filho. A mensagem era clara, precisa, calculada para durar. Você pode julgar quando quiser. Eu tenho o que você ama. Julgamento tem preço. Conceição havia entendido a mensagem completamente. Havia ficado em silêncio por dias. Havia voltado para a cozinha e havia começado a pensar de uma forma que nunca havia pensado antes. Os primeiros meses depois da venda de Tito foram os mais difíceis que Conceição havia experimentado em 11 anos de fazenda. Não porque houvesse mais crueldade. A crueldade havia voltado ao nível de sempre, como se o episódio do filho tivesse sido apenas um ajuste de calibragem e não uma destruição. Mas porque havia uma ausência que não tinha como ser preenchida e que ela precisava aprender a carregar de uma forma que não a impedisse de funcionar. Havia chorado uma vez. Uma única vez, na noite depois que a carroça havia levado Tito, sozinha na cozinha depois que todos haviam dormido, com a cabeça sobre a superfície de madeira da bancada e o choro saindo de um lugar tão fundo que parecia vir de antes dela, de outras mulheres que haviam chorado a mesma coisa em outras cozinhas em outros séculos. Depois havia parado, havia levantado a cabeça, havia ficado olhando para a cozinha escura e havia começado a pensar. Mas isso não era o pior. O pior havia sido descobrir, 3 semanas depois, que a fazenda para onde Tito havia sido vendido ficava a menos de 4 horas de viagem da São Cristóvão. Havia descoberto por acidente, ouvindo uma conversa entre o feitor e um vaqueiro livre sobre uma questão de gado entre as duas propriedades. 4 horas. Tito estava a 4 horas. E essa distância que não era grande no mapa era intransponível da forma como o mundo havia sido construído para ela. Havia uma mulher chamada Silvana que trabalhava como lavadeira na fazenda vizinha, a fazenda São Benedito,
para onde Tito havia sido levado. Silvana havia sido escravizada e havia recebido alforria parcial que lhe permitia circular entre as duas propriedades, levando e trazendo roupas para lavar. Conceição havia esperado a próxima vez que Silvana apareceu na porteira da São Cristóvão. Havia encontrado um momento. Havia perguntado, em voz baixa, se havia um menino chamado Tito na São Benedito. Silvana havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito que sim. O que veio depois foi ainda mais cruel. Conceição havia pedido a Silvana uma coisa que não havia planejado pedir, mas que havia saído antes que pudesse calcular. Havia pedido que dissesse ao menino que a mãe sabia onde ele estava. Apenas isso, que a mãe sabia. Silvana havia ficado olhando para ela por um momento longo. Depois havia concordado com a cabeça. E havia ido embora. Naquela noite, pela primeira vez desde a partida de Tito, Conceição havia dormido. Conceição passou os 3 meses seguintes fazendo um inventário. Não do tipo que a sinhá Teodora fazia, não de propriedade, não de valor de mercado. Um inventário diferente, um inventário do que ela tinha. Havia aprendido com Josefa que a primeira pergunta antes de qualquer ação não é o que você quer, é o que você tem. O que ela tinha era pouco nos termos do que o sistema reconhecia como ter. Não tinha dinheiro, não tinha liberdade de movimento, não tinha voz legal, não tinha documento que reconhecesse sua existência como sujeito. Mas havia outra forma de inventariar. Ela tinha 24 anos de cozinha, de observação, de leitura de pessoas e de situações com aquela precisão que só se desenvolve quando errar a leitura tem custo alto demais para ser pago com frequência. Ela tinha conhecimento da fazenda São Cristóvão em profundidade que ninguém mais tinha, os humores, os hábitos, as fraquezas, os segredos que 11 anos de invisibilidade estratégica haviam acumulado dentro dela como arquivo. Ela tinha Silvana, e havia uma coisa a mais que ela tinha e que havia levado tempo para reconhecer como recurso. A sinhá Teodora precisava dela. Não gostava dela, não respeitava ela, mas precisava. Havia construído uma dependência real em 11 anos de indispensabilidade. A cozinha da fazenda São Cristóvão funcionava em torno do que Conceição sabia fazer, e desfazer isso custaria tempo e energia que a sinhá preferia gastar em outras coisas. Precisar não era poder, mas era a matéria-prima do poder. E Conceição havia começado a entender como trabalhar com ela. Mas isso não era o pior. Havia um homem chamado Agostinho, livre, mulato, que trabalhava como comerciante ambulante circulando entre as fazendas do Recôncavo vendendo tecidos, especiarias, ferramentas pequenas e ocasionalmente informações. Agostinho aparecia na fazenda São Cristóvão a cada 15 dias. Conceição havia começado a prestar atenção nele. Havia notado que ele sabia de coisas que não eram de domínio público, que circulava em espaços que outros não circulavam, que havia uma rede de conhecimento fluindo entre as fazendas da região que passava por ele. Havia esperado o momento certo. Havia abordado Agostinho numa manhã em que a cozinha estava quieta e o feitor estava no campo. Você conhece pessoas em São Benedito? Agostinho havia ficado em silêncio. Conheço gente em todo lugar. Eu preciso de informação sobre um menino que foi vendido para lá. Uma pausa. Informação custa. Eu sei cozinhar coisas que você nunca comeu. Agostinho havia ficado olhando para ela. Depois havia sorrido. Me conta o que você precisa saber. O que se seguiu foram 8 anos. Não de espera passiva, de construção metódica, silenciosa, executada em paralelo com a rotina de sempre, invisível para quem não sabia o que estava sendo construído. Conceição havia aprendido, através de Agostinho e de Silvana, e de uma rede que havia crescido lentamente entre os dois, tudo o que precisava saber sobre a fazenda São Benedito. Quem mandava? Como mandava? Quais eram as dívidas? Quais eram as fraquezas? Quem era o tabelião? Quem era o advogado? Quem no sistema legal da região podia ser encontrado no lugar certo com o argumento certo? E havia aprendido sobre Tito, através de Silvana, depois de Agostinho,
depois de outros que foram se conectando à rede que Conceição havia construído com a paciência de quem não tem pressa porque sabe que o destino da pressa é o erro. Tito estava vivo. Trabalhava no campo da São Benedito. Havia crescido. Havia completado 8 anos, depois 9, depois 10. Havia aprendido a usar enxada com aquela resignação de quem não teve escolha sobre o que aprender. Mas havia uma coisa que Silvana havia contado que Conceição havia guardado com mais cuidado do que qualquer outra informação. Tito perguntava pela mãe. Toda vez que Silvana aparecia na São Benedito, o menino a encontrava e perguntava se havia notícia. Mas isso não era o pior. O pior era o que Conceição havia descoberto sobre o senhor da São Benedito, um homem chamado Cláudio Mendes que administrava a fazenda com dívidas crescentes e uma incompetência administrativa que Agostinho havia descrito com a precisão de quem tinha informação de primeira mão. A São Benedito estava afundando, e fazenda afundando, vendia o que tinha de valor antes de ir ao fundo. Tito era um dos escravizados mais jovens da propriedade. Jovens valiam mais. Conceição havia recebido essa informação numa tarde de quinta-feira da boca de Agostinho, com as mãos sobre a superfície de madeira da cozinha. Havia ficado em silêncio por um momento. Depois havia dito: quanto tempo até ele precisar vender? 2 anos, talvez 3. Então eu tenho 2 anos. Para fazer o quê? Conceição havia ficado em silêncio. Para juntar o que precisa para comprar a liberdade dele antes que venda para outro. Agostinho havia ficado olhando para ela. Você não tem dinheiro. Ainda não. Conceição havia começado a vender comida. Não para a fazenda. Através de Agostinho para os trabalhadores livres das propriedades vizinhas que passavam pelo caminho e que estavam dispostos a pagar por comida boa com aquela lealdade específica de quem encontrou algo que valia o preço. Era ilegal. Era impossível, em teoria, para uma escravizada que não podia sair da fazenda. Mas havia uma coisa que a sinhá Teodora havia criado sem perceber ao tornar Conceição indispensável na cozinha. Havia dado a ela um controle sobre os ingredientes que entravam e saíam da despensa que nenhuma outra pessoa na fazenda exercia com a mesma autonomia. Conceição havia começado a fazer render o dobro. Não em quantidade visível, em precisão. Havia aprendido ao longo de anos exatamente onde estava a margem entre o suficiente e o excesso, e havia começado a trabalhar dentro dessa margem com uma disciplina que nem a sinhá Teodora nem o senhor Ernesto conseguiam detectar, porque não tinham referência para o que o suficiente realmente era. O que sobrava, Agostinho vendia. O que Agostinho vendia, uma parte voltava para Conceição. Em 2 anos, havia acumulado mais do que havia calculado ser possível. Não o suficiente para comprar a liberdade de Tito. Liberdade custava mais do que 2 anos de margem de cozinha conseguiam produzir. Mas o suficiente para a outra parte do plano. O que veio depois foi ainda mais cruel. Havia um advogado em Salvador chamado Doutor Herculano, que o padre de uma vila próxima havia mencionado numa conversa que Agostinho havia ouvido e reportado. O Doutor Herculano não era abolicionista declarado. Era algo diferente e, em certos aspectos, mais útil. Era advogado que entendia de lacunas na lei escravocrata e que cobrava pelo conhecimento sem fazer perguntas sobre quem pagava ou por quê. Conceição havia mandado uma mensagem através de Agostinho. O doutor Herculano havia respondido que ouvia. Agostinho havia ido até Salvador e havia voltado com uma informação que havia mudado o plano inteiro. A São Benedito estava endividada com um credor em Salvador que havia iniciado o processo de execução da dívida. O processo, se avançasse da forma como estava avançando, resultaria na penhora de bens, incluindo escravizados, que seriam leiloados para cobrir o que era devido. O leilão estava previsto para em menos de 1 ano. Em leilão, Tito poderia ir para qualquer lugar. Mas havia uma coisa que a lei permitia, e que o doutor Herculano havia explicado com a precisão de quem conhece as lacunas de fora para dentro, que o filho de uma escravizada podia ser comprado pela própria mãe se a mãe apresentasse valor equivalente ao da avaliação do leilão antes da data do leilão.
A lei havia sido feita para outras situações. Mas lei é lei, e lacuna é lacuna. Havia um problema. O valor da avaliação de Tito num leilão de execução de dívida era mais do que Conceição havia conseguido juntar. Não muito mais, mas o suficiente para que a diferença fosse real. Havia ficado acordada por 3 noites calculando. Na 4ª noite, havia tomado uma decisão que não havia sido fácil, mas que havia sido inevitável desde o momento em que havia entendido que não havia outra opção. Havia ido até a sinhá Teodora. Não para pedir, para negociar. Era uma distinção que havia levado 8 anos para entender completamente. A diferença entre pedir e negociar era a diferença entre colocar-se em posição de dependência e colocar-se em posição de troca. Havia pedido audiência. A sinhá Teodora havia concordado com aquela curiosidade específica de quem não espera ser surpreendida por uma escravizada e que por isso é mais facilmente surpreendida. Conceição havia entrado na sala. Havia ficado de pé na posição de sempre, a posição que 8 anos de convivência haviam estabelecido como o espaço correto entre as duas. E havia dito, com a voz baixa de sempre: eu sei de uma coisa que a senhora vai querer saber, e eu preciso de uma coisa em troca. O silêncio que se seguiu foi de um tipo que Conceição havia aprendido a reconhecer, o silêncio de quem foi surpreendido e está calculando rapidamente se a surpresa é ameaça ou oportunidade. Você está me propondo uma troca. Sim, sinhá. Uma escravizada está me propondo uma troca. Sim, sinhá. E ninguém estava preparado para aquilo. A sinhá Teodora havia ficado em silêncio por um tempo longo. Depois havia dito: o que você sabe? Conceição havia contado. Havia contado sobre o contador da fazenda que havia estado vendendo informações sobre a produção da São Cristóvão para um concorrente em Cachoeira, algo que Agostinho havia descoberto através de sua rede e que havia repassado para Conceição como moeda que um dia poderia valer. O dia havia chegado. A sinhá Teodora havia ouvido com aquela imobilidade de quem está processando informação e não quer que o rosto revele o processamento. E o que você quer em troca? A diferença entre o que eu tenho e o valor da avaliação do meu filho no leilão da São Benedito. Outra pausa longa. Você sabe quanto custa? Sei. E você tem parte? Tenho. Como você tem? Conceição havia ficado em silêncio por um momento. 8 anos, sinhá. A sinhá Teodora havia ficado olhando para ela. E havia visto, Conceição havia visto ela ver, algo que a sinhá não havia esperado ver. Não uma escravizada pedindo favor, uma mulher que havia construído algo dentro de um sistema que havia sido construído especificamente para que nada pudesse ser construído. Você fez tudo isso para comprar o menino. Fiz. Em 8 anos. Em 8 anos, o silêncio que se seguiu foi o mais longo de toda aquela conversa. Depois, a sinhá Teodora havia dito uma coisa que Conceição não havia esperado ouvir em nenhum cenário que havia calculado. Quanto falta? O leilão da São Benedito aconteceu numa manhã de terça-feira em setembro de 1871. Conceição não estava presente. Estava na cozinha da fazenda São Cristóvão, preparando o almoço de sempre, com as mãos no trabalho de sempre e a mente num lugar completamente diferente. Agostinho estava presente. Com um documento assinado pela sinhá Teodora que havia completado o valor necessário, não como presente, como empréstimo contra trabalho futuro, negociado com a precisão fria de 2 mulheres que haviam encontrado uma sobreposição de interesse num mundo construído para que interesses não se sobrepusessem. A sinhá havia dado a informação sobre o contador para o senhor Ernesto. O contador havia sido dispensado, e a sinhá havia recebido de volta parte do que havia sido desviado, não tudo, mas suficiente para que a transação com Conceição fosse possível sem custo líquido. Era uma engrenagem que havia funcionado, não porque havia bondade em nenhum lugar, mas porque havia convergência de interesse num único ponto num único momento. Às 11 da manhã do dia do leilão, Agostinho havia apresentado o documento e o valor no cartório. Às 11h15, o tabelião havia registrado a transação. Às 11h30,
Tito havia deixado de ser propriedade da São Benedito. Mas isso não era o pior. O mais difícil havia sido a espera. Conceição havia ficado na cozinha preparando o almoço, servindo o almoço, recolhendo o almoço, lavando a louça, preparando o jantar, tudo no ritmo de sempre, com as mãos no trabalho de sempre, sem saber o que estava acontecendo a 4 horas de distância. Agostinho havia chegado na tarde seguinte. Havia aparecido na porta dos fundos da cozinha, com aquela expressão de quem está carregando uma notícia e que está gostando de carregar porque é boa. Havia dito apenas: "Está livre." Conceição havia ficado parada com a mão na panela. Havia ficado assim por um momento longo. Depois havia voltado para o fogão. E havia terminado o que estava fazendo. Porque havia mais uma etapa. Tito havia chegado à fazenda São Cristóvão numa manhã de outubro. Não vindo para trabalhar, vindo para ver a mãe. Havia 14 anos. Havia chegado com 7 e tinha voltado com 15, com aquela altura de adolescente que cresce mais rápido do que as circunstâncias permitem, com as mãos que mostravam 8 anos de enxada, com os olhos que mostravam 8 anos de São Benedito. Conceição estava na cozinha quando o feitor veio dizer que havia um rapaz na porteira pedindo para vê-la. Havia ido até a porteira com as mãos ainda molhadas de trabalho. Havia ficado parada olhando para o filho. Tito havia ficado parado olhando para a mãe. Entre os dois havia 14 anos e 4 horas de distância, e tudo o que essas coisas significavam, o crescimento que ela não havia visto, os anos que ele havia passado sem ela, as perguntas que havia feito a Silvana e que Silvana havia respondido com cuidado. Nenhum dos dois havia falado primeiro. Tito havia dado um passo à frente. E Conceição havia feito o que não havia conseguido fazer no terreiro de Terra Vermelha naquela manhã de segunda-feira 8 anos antes. Havia aberto os braços e recebido o filho de volta. E ninguém estava preparado para aquilo, porque Tito havia dito, com o rosto contra o ombro da mãe, numa voz que estava entre criança e adulto com aquela indefinição específica dos 15 anos. Silvana me disse que você sabia onde eu estava. Sabia. Desde o começo? Desde o 3º mês. Silêncio. E você ficou 8 anos. Fiquei 8 anos. Por que demorou tanto? Conceição havia se afastado levemente. Havia olhado para o rosto do filho. Porque fazer certo demora, e você merecia certo. Tito ficou livre. Não Conceição. A liberdade de Conceição não havia sido parte da negociação. Havia sido uma escolha consciente de não pedir o que podia comprometer o que era possível conseguir. Havia calculado que pedir a própria liberdade e a do filho ao mesmo tempo era pedir demais para o que a sinhá Teodora estava disposta a dar em troca do que a informação valia. Havia escolhido o filho. Tito havia ficado nas redondezas, trabalhando como livre, construindo a vida que os escravizados alforriados construíam dentro dos limites estreitos que o sistema deixava disponíveis, que não eram largos, que não eram justos, mas que eram diferentes dos limites anteriores pelo detalhe essencial de que podiam ser negociados. E havia ficado perto da mãe. Vinha à fazenda toda semana, na quinta-feira, que era o dia em que Agostinho passava e que havia se tornado informalmente o dia de notícias e de conexão com o mundo fora das porteiras. A sinhá Teodora havia visto Tito aparecer na primeira quinta-feira. Havia ficado olhando da janela da sala para o rapaz, conversando com a mãe no terreiro. Depois havia chamado Conceição. Ele parece saudável. Parece, sinhá. 8 anos de enxada fizeram bem para o corpo. Conceição havia ficado em silêncio. Mas isso não era o pior. A sinhá havia dito uma coisa que Conceição havia levado tempo para entender completamente. Você me surpreendeu, Conceição. Sinhá, em 8 anos, dentro da minha fazenda, você construiu o suficiente para comprar a liberdade do seu filho, sem que eu percebesse. Uma pausa. Isso me diz que eu não sei tanto quanto achei que sabia sobre o que acontece dentro da minha própria casa. Conceição havia ficado em silêncio. Isso te assusta, sinhá? A sinhá Teodora havia ficado olhando para ela por um tempo longo. Me educa, havia dito por fim, e havia voltado para a sala. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Paulo.
Você acabou de passar alguns minutos com Conceição, com uma mulher que viu o filho ser colocado numa carroça e levado numa manhã de segunda-feira, que ficou parada no terreiro olhando para a poeira até a poeira assentar, e que naquele mesmo terreiro, naquele mesmo dia, havia começado a construir algo que levaria 8 anos para terminar. Não com raiva, com método, não com grito, com observação, não com o que o sistema havia colocado à disposição dela, com o que ela havia encontrado dentro do que o sistema achava que estava controlando. Esse canal existe para as conceições que o Brasil não escreveu em nenhum livro, para as mulheres que construíram dentro de sistemas que haviam sido construídos especificamente para que nada pudesse ser construído, para os filhos que perguntavam pela mãe toda vez que Silvana aparecia, para os 8 anos que a distância de 4 horas representava quando você não pode cobrir os 4 horas. Se essa história ficou com você, se o momento em que Tito perguntou por que havia demorado tanto e Conceição respondeu que fazer certo demora, ficou em algum lugar dentro de você, compartilha. Manda para alguém que precisa ouvir que paciência com método é diferente de resignação, que 8 anos construindo é diferente de 8 anos esperando, que o sistema às vezes deixa margens que não calculou, e que a gente que encontra essas margens e sabe o que fazer com elas. Ativa o sino, nos comentários me conta, qual foi o momento dessa história que te pegou de surpresa, e o que Conceição te ensina sobre o tipo de coragem que não faz barulho. Eu fico esperando.